Descolonização da África. O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. Sua independência só foi possível por conta do enfraquecimento dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Com esse conflito, a Europa ficou muito enfraquecida, o que deu brechas para movimentos de independência ressurgirem nas colônias africanas. Por volta de 1960, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam independência às suas colônias pacificamente. Apesar disso, alguns territórios só foram libertados depois de muitos conflitos entre nativos e colonizadores. Porém, a divisão desses territórios foi feita pelos europeus na Conferência de Berlim, que não levaram em conta as divergências étnicas existentes antes da colonização. Isso fez com que grupos rivais se ajuntassem e grupos de mesmas culturas se separassem, incluindo famílias. Essas ações criaram instabilidade política que gerou diversos conflitos. Os conflitos na África são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de Estado que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por água e recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. Ruanda é um país do centro-oriental da África e é formado pelos grupos étnicos Hutus que representam cerca de 85% da população, e Tutsis, uma minoria que dominou o país por um longo período. Desde a colonização, acentuou-se uma grande rivalidade entre os povos Hutus e Tutsis. Entre os anos de 1940 e 1994, ocorreu a Guerra Civil de Ruanda. Nesta época, a oposição formada pelos Tutsi atacou as tropas do governo cujo presidente era Juvenal Habyarimana, Hutus. O maior desdobramento dessa guerra civil ocorreu em 1994 e ficou conhecido como Genocídio de Ruanda. O presidente Habyarimana foi assassinado. Extremistas Hutus então começaram um intenso massacre que vitimou 800 mil pessoas em Ruanda. Atualmente, como forma de evitar outros conflitos, é ilegal falar sobre etnia no país. O genocídio, além de dizimar o país, empobreceu ainda mais a população que vive em estado de miséria. A Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa e por disputas de recursos naturais. Na região norte do país concentram-se muçulmanos e na região sul concentram-se cristãos. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas desde o ano de 1953. Em 2009, o conflito iniciado pelo Boko Haram, uma organização terrorista, vitimou mais de 15 mil pessoas com o objetivo de combater os princípios ocidentais. O grupo terrorista já chegou a utilizar 83 crianças bombas e raptou 270 mulheres nigerianas para serem escravas, entre outros ataques. Esses foram apenas alguns dos conflitos que ocorrem na África pós-independência. O continente está atualmente fragmentado em 53 países independentes. A incidência de conflitos tribais e o neocolonialismo dificultam a instabilidade política e econômica da região. A África Ocidental Francesa era uma federação das colônias francesas na região da África Ocidental,
grande potência colonial nos séculos XIX e XX. A França havia saído da Conferência de Berlim com a maior parte dos territórios a serem distribuídos. As potências europeias, muitas áreas estavam, porém, ainda sob controle apenas nominal, ou seja, era necessária ainda a ocupação efetiva, era exemplo o Níger ou Alto Volta, futuro Burkina Faso. Nessas áreas, os primeiros a ocuparem o território eram os militares, que ficaram responsáveis por construir as colônias, eles eram mesmos, fundando capitais, criando estradas, comunicação. A colonização francesa na África aconteceu no fim do século XIX e no século XX. Em 1664, os franceses chegaram no Senegal e exploraram diversas regiões. Já em 1830, a França já exercia grande influência na Argélia e também na Tunísia desde 1881. As colônias que a França pegou para si, vamos dizer, foram Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, República do Congo, Gabão, Mali, Mauritânia, Argélia, Comores, Djibouti, República Centro-Africana.